Para o nosso TJ, eu vou iniciar mostrando os fios que você pode usar. Tem o lanceda, tem o molê, você também pode usar o classic pull, pode usar o cromo da círculo, qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, você também pode usar o hobby. Comenta aqui embaixo que eu digo para você se os fios têm uma textura, assim, não a textura, né, mas uma espessura próxima para você fazer a substituição. Eu vou usar o lanceda, que é muito próximo em espessura ao molê. Vou utilizar agulhas de 6 milímetros. Daí eu não tenho a circular, eu tenho reta. Eu posso usar? Pode usar, tá bom? Não tem problema. Salvo na gola, que a gente vai fazer de forma circular esse acabamento. Mas toda a peça pode ser feita também na agulha reta, se você desejar. Eu vou usar a circular porque é mais fácil na hora de gravar o vídeo para vocês. Vamos precisar de uma fita métrica, tesoura e agulha de trança, porque a gente tem trançado. E a peça possui costura, então agulhas de tapeçaria você pode usar a que você desejar. Eu tô com essa aqui em cima da minha mesa, então eu vou mostrar com essa, mas você pode usar qualquer uma que você tenha aí disponível na sua casa. Vamos então começar a peça. Eu tô então usando lanceda na cor 8797, essa cor se chama aço. E a gente vai iniciar com a montagem dos pontos. Deixa eu só verificar aqui, tá aqui. A gente vai começar colocando 98 pontos na agulha. Eu gosto de deixar material porque é esse que a gente vai usar para costurar. Então eu faço a minha montagem pelo método tradicional ponta longa. Aqui está o primeiro ponto e eu vou continuar a montagem. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e agora eu vou acelerar essa montagem porque eu acredito que você já sabe montar os pontos. Se não, tem vídeo suporte, é só você comentar que eu mando pra você. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 pontos. Essa parte aqui, quem tá aqui tricotando bastante comigo sabe, eu gosto de utilizar para fazer a costura da lateral da peça. Assim a gente não precisa colocar uma nova parte de fio, a gente utiliza o próprio material que sobra do trabalho para fazer a costura. Aproxime bem para que esse material não te atrapalhe enquanto você tece esse projeto. E já aproveita esse momento do vídeo para deixar um like, comentar de onde você está tricotando junto comigo. E quando você terminar essa parte, comenta para eu saber que você está aqui junto comigo e ir soltando as próximas partes. Agora que a gente montou os 98 pontos, a gente vai fazer uma barra 2x2 com pontos de borda. Então, vou aproximar para que você possa visualizar melhor. E a gente vai começar fazendo esse primeiro ponto de borda em meia. Aqui nós temos um asterisco, então nós vamos repetir 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Agora a gente vai repetir apenas esses últimos 4 pontos. Então vamos novamente, 2 meias, 2 tricôs. E assim eu continuo repetindo 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, até o fim da minha primeira carreira. E no final da carreira, aqui eu tenho os últimos 5 pontos, eu vou fazer 2 meias, 2 tricôs, e o ponto final é um ponto em meia. Eu giro o trabalho e vou agora para a segunda carreira. Nela a gente vai fazer o primeiro ponto em tricô, e depois vamos repetir 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô, o mesmo que nós fizemos na primeira carreira. Então eu repito, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias e 2 tricôs, por toda a minha carreira até chegar no final. E nos últimos 5 pontos da segunda carreira, nós concluímos com 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, e o ponto final é um tricô.
Eu mostrei para você a primeira e a segunda carreira. Agora você deve repeti-las até que a sua barra inicial 2x2 tenha um total de 8 centímetros. Então a gente pega a fita métrica, cadê minha fita métrica? Tá aqui. E a gente precisa tecer para que essa parte tenha, olha, do comecinho, deixa eu colocar assim para ficar melhor para vocês entenderem. Desta forma, tá vendo? Até chegar aqui em cima. Vou tecer pro lado de cá e mostro o resultado para você e coloco quantas carreiras eu fiz. E aqui está a minha barra inicial com 8 centímetros. Eu fiz 14 carreiras da barra 2x2. Agora a gente vai começar o corpo decorativo, o ponto decorativo do corpo da peça. E para isso a gente vai colocar um aumento no começo e também no final da carreira. Lembrando que a nossa peça, ela vai ter um total de 100 pontos na agulha, mas a receita original pedia 14 aumentos, então eu estou fazendo mudanças nesses números porque a gente precisa de uma largura de 60 centímetros, que eu já tenho com a minha forma de tecer, com a minha amostra, tá bom? Isso é muito importante também, caso você queira levar em consideração na hora de tecer o seu projeto. A gente então vai começar aqui a primeira carreira e eu vou aproximar para mostrar para você o aumento. Deixa eu só melhorar esse foco, prontinho. A gente vai fazer nesse primeiro ponto 2 meias no mesmo ponto. Então a gente entra com a agulha, faz um ponto meia, sem tirar da agulha, a gente vai pegar agora a perninha de trás do ponto e tecer meia. O resultado é um ponto tricô. Paramos um pouquinho, vamos pegar uma agulha de trança que você pode utilizar a que você quiser. E agora eu vou desaproximar para você ver bem o ponto decorativo. A gente vai colocar 3 pontos à espera em uma agulha auxiliar e a gente vai deixar esses pontos à frente do trabalho. Agora, a gente vai fazer meia nos 3 próximos pontos da nossa carreira. Então, meia, meia, meia. Vamos pegar os 3 pontos à frente, passar para a agulha de tecer e neles nós vamos fazer 3 pontos em meia. E depois nós seguimos fazendo mais 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você continua repetindo. Trança 6 meias, trança 6 meias. Deu para entender? Então eu já consigo aqui, ó, seguir direto para a próxima trança. 3 pontos para frente, 3 pontos em meia. Devolve os 3 pontos à frente e faz neles 3 meias. Depois, 6 pontos em meia normalmente. E eu vou continuar fazendo trança 6 meias e mostro o fim dessa carreira pra você. Eu cheguei aqui nos últimos 7 pontos da carreira, eu acabei de fazer o trançado e agora eu vou fazer 6 pontos em meia. Depois do 6º ponto, eu preciso colocar um aumento bem aqui para ficar igual a gente fez anteriormente. Eu vou fazer um aumento em meia. Eu coloco o fio para trás do trabalho, vou girar e colocar na agulha desta forma. E agora eu termino com um ponto em meia. Feito isso, eu giro o trabalho. Na segunda, daqui pra frente, gente, não tem mais aumento, tá? Esses aumentos que a gente colocou aqui e aquele outro, não precisa mais. A segunda carreira, ela é feita, vamos começar um ponto em tricô. E agora a gente vai fazer o avesso de todo o nosso trabalho, que é em ponto tricô. Então, a gente vai fechar aquele aumento que a gente colocou e seguir toda a carreira em ponto tricô. Eu acredito que você que está me assistindo não tem dificuldade, mas se você tiver, comenta que eu mando um vídeo para você sobre o ponto tricô.
É importante aqui manter a tensão do ponto bem bonitinha, porque a gente está como se estivéssemos passando a trança a limpo. Então aqui a gente vai fazendo com muita calma para não perder nenhum ponto e fechar os buraquinhos causados pela trança. A carreira de número 3 é uma carreira onde todos os pontos serão em meia. Então aqui, ó, não tem segredo nenhum, basta a gente fazer do primeiro ao último ponto meia. Na quarta carreira, todos os pontos serão em tricô. Quinta carreira, em ponto meia. E assim nós vamos continuar fazendo a sexta carreira em ponto tricô, a sétima em meia, a oitava em ponto tricô, a nona em ponto meia e a 10ª em ponto tricô. Portanto, eu vou seguir alternando essas carreiras em tricô e meia até chegar na 10ª carreira e volto para te mostrar a segunda parte do nosso ponto decorativo. E quando a gente termina as 10 carreiras, esse é o resultado. Agora a gente vai fazer o cruzamento do mesmo jeito que a gente fez aqui no que seria a carreira número 11. Eu começo então a 11ª carreira fazendo 2 pontos em meia. E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar com 6 pontos em meia. E depois nós vamos pegar os 3 próximos pontos e a gente vai colocar atrás do trabalho. Desta forma aqui. E vamos seguir fazendo 3 pontos em meia e devolvendo os 3 pontos atrás. Deu para entender? E assim nós vamos continuar por toda a carreira. Lembrando que a gente faz 6 pontos em meia, passamos os 3 próximos pontos para uma agulha de trança ou auxiliar e colocamos atrás do trabalho, tecemos 3 pontos em meia, devolvemos os 3 pontos atrás para a nossa agulha da mão esquerda, ou seja, a mão que está com os pontos por tecer, e neles nós fazemos 3 pontos em meia. E assim eu vou continuar repetindo 6 meias trançado, 6 meias trançados até o fim da carreira. E nos últimos 2 pontos da 11ª carreira, nós vamos fazer 2 pontos em meia. Aqui eu giro e eu vou repetir novamente as carreiras que eu já falei para vocês anteriormente. Eu vou fazer 9 carreiras, sendo tricô, meia, tricô, meia, até chegar na carreira de número 20. Então, eu vou aqui, ó, fazer a 12ª carreira em ponto tricô, a 13ª é em ponto meia, a 14ª em ponto tricô, a 15ª em ponto meia, 16ª em tricô, 17ª em meia, 18ª em tricô, 19ª em meia e a 20ª em tricô. Só para deixar bem claro que agora eu vou fazer essas carreiras aqui em ponto tricô e meia, para depois repetir novamente o desenho. Então eu vou continuar e mostro o resultado para vocês, lembrando que eu vou repetir essas 20 carreiras, lembrando que na primeira a gente fez aumento, daqui para frente não precisa mais dos aumentos, tá bom? É só fazer 2 meias e 2 meias. E a gente vai continuar com um ponto decorativo para a peça crescer um pouquinho. Então a gente vai ter tarefinha de casa hoje, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. A gente vai tecer até que a peça tenha 46 centímetros do início. Cadê o início? Cadê minha fita métrica? Tá aqui no meu pescoço, eu tô procurando, gente. Então agora a gente vai tecer, ó, pra peça ter 46 centímetros. 46, é bastante, tá, gente? Porque a gente vai fazer cava nessa altura.
Então eu já tenho aqui, ó, nessa parte do vídeo, esse tanto. Falta ainda, ó, esse tanto. Então é uma senhora tarefinha de casa que eu vou levar e vocês também vão fazer do lado daí. Terminou as 20 carreiras, repete as 20, sem mais aumentos, mantendo 100 pontos na agulha e vamos fazendo os trançados, tá bom? A gente então se vê na próxima parte do vídeo, tem link na descrição se precisar da receita escrita. Obrigada por assistir até aqui, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima parte. Bom, gente, voltei, tá? Já se passaram alguns dias e aqui está a parte das costas que a gente está tecendo. Desse ponto até aqui em cima, eu não tô com a fita métrica aqui, mas o seu trabalho ele precisa ter 46 centímetros de altura, tá bom? De comprimento total. Se você é uma pessoa mais alta ou mais baixa, essa parte você pode ajustar para o seu tamanho. Você vai parar antes de chegar no seu braço, tá bom? Deixa ali uns 3 dedinhos antes de chegar no seu braço pra gente poder fazer a cava bem aqui. Eu fiz 4 repetições totais do trançado, que é difícil contar pelo lado do direito, então eu vou deixar uma dica pra você. Conta pelo avesso. Você vai contar cada nozinho. Cada 2 nozinhos é uma repetição de desenho. Então, olha só. Uma repetição do desenho aqui, 2 repetições aqui, 3 repetições aqui e aqui está, olha, a 4ª repetição do nosso desenho. Agora eu vou começar a 5ª repetição do desenho e eu voltei na primeira carreira do ponto decorativo pelo lado do direito. E eu vou fazer 2 marcações, uma no começo e uma no final da nossa carreira com marcadores. Eu coloquei um marcador, contando aqui os 8 primeiros pontos e coloquei um marcador. Então, aqui eu vim e contei 2, 4, 6, 8, marcador. E aqui de trás pra frente eu vou fazer o mesmo. Vou contar os 8 pontos finais da carreira, 2, 4, 6, 8 e colocar o marcador. Agora, a gente vai fazer o arremate para a cava. Esses pontos 8 aqui que eu tenho, eu vou deixar apenas um ponto, para ser um ponto de borda para a costura do nosso trabalho. Eu gosto sempre de deixar 2 pontos de borda, mas nesse caso eu vou deixar só um. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, pelo lado do direito, e esta é a minha primeira carreira do ponto decorativo. Então, prepara também a sua agulha de trança, tá aqui. Então, a gente começa, deixa eu aproximar. A gente faz assim. A gente vai fazer um ponto em meia, depois outro pontinho em meia. E aí a gente passa o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Faço de novo outro ponto meia, sempre passando o anterior sobre o ponto que eu teci. E vou repetindo esse arremate, esse é o arremate em ponto meia. Sempre jogando o anterior. Não aperta demais os pontos, porque depois a gente usa esse material aqui, essa parte, para fazer a costura e também para colocar no braço essa parte. Fiz o arremate e sobrou um ponto na agulha. Esse é o marcador que a gente só colocou aqui para não precisar contar. Então, esse é o meu ponto de borda. Se você quiser retirar, já pode. Daqui em diante, a gente vai fazer o desenho. E aqui a gente matou a primeira trança da primeira carreira. Então, daqui pra frente, a gente faz 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós vamos fazer aquela primeira trança, ó. Então, a gente vai pegar 3 pontos, colocar pra frente. E aqui eu sigo o trabalho normalmente. 3 pontos em meia.
Devolvo esses 3 pontos à frente para a agulha da mão esquerda. E continuo fazendo eles em 3 meias. E aqui você já sabe, repito mais 6 pontos em meia. E mais uma vez, trança, 3 pontos à frente, 3 meias, devolve e faz 3. Então, eu vou continuar fazendo aquilo que a gente já fez na primeira carreira. 6 pontos para trança, 6 pontos em meia. 6 pontos para trança, 6 pontos em meia. E eu vou mostrar o final da carreira para você não ter dúvida, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo a minha trança e os meus pontos em meia normais. E agora, eu tenho 6 pontos antes do marcador laranjinha. O que eu vou fazer é uma última trança bem aqui. Troquei a agulha, tá, gente? Porque aquela tava escorregando muito da minha mão. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos em meia. Devolvo o marcador. Marcador não, desculpa. Devolvo os pontos da agulha de trança e faço 3 pontos em meia neles. Aqui a gente vai passar o marcador e vamos terminar esta parte aqui do nosso trabalho em ponto meia. Não precisa se preocupar em fazer mais nada, só termina a carreira em ponto meia. Quando você girar, a gente vai agora para a segunda carreira do ponto decorativo e agora nós vamos retirar esses pontos aqui, esses 8 mocinhos. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar em tricô o primeiro ponto e o segundo também. Jogamos o primeiro sobre o segundo. Mais um ponto em tricô, sempre jogando o anterior sobre ele. Mantendo os pontos numa tensão parecida com aquele outro arremate que a gente fez para a primeira cava, tá bom? Assim a gente não vai ter diferença dos lados. E aqui está. A gente tá chegando aqui no último pontinho. Fiquei com um ponto do lado de cá. Esse ponto agora é ponto de borda. Passo o marcador, não preciso mais dele. E aqui nós vamos continuar o desenho, gente, normalmente. Lembra que a segunda carreira é toda em ponto tricô. A terceira, meia. O quarto, tricô. Quinta carreira, meia. Sexta carreira, tricô. Sétimo, meia. Oitava, tricô. 9, meia. 10º, tricô. Portanto, eu vou fazer essas carreiras em ponto de malha pro lado de cá, só fazendo meia do direito, avesso em tricô. E volto para te mostrar a segunda parte do trançado, só para que você não tenha dúvidas, tá bom? Agora com essa nova quantidade de pontos na agulha. Então, fiz as 10 carreiras, olha, depois do meu primeiro trançado, e agora eu vou fazer a segunda trança. A gente vai começar o primeiro ponto em meia, e agora o que a gente vai fazer é logo, ó, se a gente fez a trança aqui a gente já vai começar com a trança. Então, a gente vai pegar os 3 próximos pontos, colocar atrás, fazer 3 meias, 1, 2, 3, devolver os 3 pontos atrás e fazer 3 meias. E agora, a gente faz os 6 pontos em meia. E assim eu continuo repetindo. A trança 6 meias, trança 6 meias, até o fim da carreira. Deu pra entender? Eu queria muito mostrar pra vocês, só pra você entender que o desenho ele vai continuar o mesmo. Só teve uma pequena mudança e assim você não desencontra o seu trançado, tá bom? Então, a partir de agora, a nossa trança ficou assim, desta forma que eu estou mostrando pra você. E continuo.
E olha só, eu tô agora crescendo a peça pós-cava. Então, é importante você lembrar que a gente perdeu esse trançadinho aqui, ó, no começo, por isso que ficou sem aqui, mas a gente continua, olha, normal, o ponto certinho aonde ele tem que estar. Então a gente vai medir daqui da base até em cima e a gente precisa ter 68 centímetros de comprimento total. Logo, eu vou então continuar fazendo aqui as minhas repetições. Eu fiz agora a segunda trancinha, vou fazer as carreiras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e seguir novamente o ponto decorativo. Lembrando que agora, na primeira trança, a gente vai fazer meia e depois a trança. E na segunda repetição do ponto, a gente começa com trança, tá bom? Trança e 6 meias. Porque nós perdemos, como eu falei pra vocês, a primeira trança que tinha aqui quando a gente arrematou. Eu vou continuar tricotando, se você tiver alguma dúvida, comenta. Não se esqueça de apoiar o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Te vejo pelo Instagram e aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima parte.